Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pela sua democracia, pelo seu trabalho, sempre um trabalho que aqui só nos torna cada vez mais feliz, porque o seu trabalho é de trazer a discussão real que precisa ser feita, pôr o dedo na ferida que precisa ser colocada, tá certo? Por isso que seria uma pessoa que o Brasil todo se orgulharia de poder votar para presidente do Brasil. Lamentavelmente, pelas contingências políticas, provavelmente o partido que Vossa Excelência está hoje não o indicará para candidato a presidente do Brasil. Que se indicasse... O pré-candidato ao Senado. Pois é. Que se indicasse para candidato a presidente do Brasil, não tenho dúvida que o partido que Vossa Excelência faz parte, que tem um dos maiores líderes da história mundial, que é o presidente Lula, que está passando por uma dificuldade momentânea, teria condições de retornar à presidência do Brasil com tranquilidade. Um negro, uma pessoa decente, uma pessoa de história, uma pessoa que faz a discussão que deva ser feita nessa casa, uma pessoa que orgulha todos os parlamentares de todos os campos dessa casa pela democracia e pelo processo de discussão. Então, Vossa Excelência seria a pessoa certa no lugar certo. Mas aí o Partido dos Trabalhadores, o qual Vossa Excelência é pré-candidato a senador no Rio Grande do Sul, com certeza definirá, caso o presidente Lula venha não ter possibilidade de ser candidato, uma candidatura que eu espero que seja de Vossa Excelência para mim poder votar, né, nessa candidatura. Eu quero só entrar sobre o tema. Correios e Telégrafo do Brasil, a maior empresa brasileira, né? Trabalhei, tive a honra de ser funcionário dos Correios por 4 anos, fui concursado público aprovado dos Correios para engenheiro sênior, no mesmo tempo em que fui aprovado para ser servidor público do Ministério de Planejamento e Orçamento e Gestão. Como eu tinha 2 opções para poder optar, eu acabei optando vir ser servidor público do Ministério de Planejamento e Gestão, porque eu tinha acabado de sair do meu outro concurso público, que era da SEB, Companhia Energética de Brasília, onde eu trabalhei por 27 anos como concursado da Companhia Energética de Brasília. Tá certo? E também 3 anos e meio como concursado da Companhia da Eletronorte, Centrais Elétricas do Norte do Brasil. Então, eu posso dizer de cadeirinha nos 4 anos que tive nos Correios, que é uma empresa fabulosa, maravilhosa, com um potencial gigante. A maior empresa brasileira poderia ser igual à americana. O Correio americano tem 370 mil funcionários para poder fazer todos os tipos de serviços, pelo menos naquela época tinha, né? Inclusive todas as questões relacionadas à Previdência, todas as questões relacionadas a um monte de coisa que os Correios do Brasil poderiam fazer, ao invés de tentarem destruir os Correios do Brasil, que vem uma política já há um certo tempo, né, tentando minorar o Correio do Brasil, pegando aquilo que dá lucro, porque no Brasil é assim, senador Paulo Paim, eu e o senhor, na CPI da Previdência, comprovamos que os que devem à Previdência, tá certo, não estava sendo cobrado de pagar nada, era para continuar fazendo farra com o dinheiro público, os banqueiros, os grandes empresários, os sonegadores, tá certo, e penalizar os coitados dos contribuintes para poder pagar mais e não aposentar nunca. Isso que era a reforma da Previdência. Nós provamos por A, B e C que o governo estava errado, que estava faltando com a verdade, por isso aprovamos por unanimidade o relatório que eu fui o autor e que o senhor foi o presidente, né, na CPI da Previdência, comprovando isso. Eu acabei de protocolar, há 2 meses atrás, o pedido da CPI do setor elétrico para aprovar por A e B que a privatização do setor elétrico é um equívoco, é uma situação totalmente inconcebível, na contramão do que se faz a Alemanha, do que faz a Austrália, do que faz os Estados Unidos, do que faz o mundo, que tem que ter o controle do setor elétrico sob a égide do Estado, a sua soberania nacional. Até agora não instalaram a CPI do setor elétrico, porque se instalar, nós também vamos fazer uma discussão longa, vamos trazer todos os setores, executivo, legislativo, judiciário, todo mundo e sociedade civil, e vamos provar por A e B que é equivocada a proposta de privatização do setor elétrico e que, portanto, não pode fazê-la das formas que está sendo colocada aqui, que é uma forma totalmente equivocada. A mesma coisa acontece com os Correios e Telégrafo do Brasil, que é uma empresa grandiosa que está no Brasil, em todas as cidades, em todos os municípios brasileiros. É a empresa que tem maior ramificação
do nosso país, tá certo? E que deveria, exatamente por isso, o governo ter um olhar muito mais estratégico, muito mais de integração nacional junto aos Correios e Telégrafos e de valorização desse profissional que trabalha de sol a sol para levar a comunicação aonde é necessária chegar, tá certo? E fazer com que as pessoas possam fazer e ter a integração. Muitas vezes isso não está acontecendo. Foster é um cidadão, uma pessoa bacana, uma pessoa que eu tenho o maior respeito por ele. Espero, Foster, que você consiga recuperar dentro da essência dos Correios e Telégrafos, essa vontade que eu testemunhei lá nos meus 4 anos e meio que eu tive nos Correios e Telégrafos do Brasil, tá certo? Como assessor da presidência do Correio e Telégrafo do Brasil, tá certo? Vendo o tanto que esse povo ama essa empresa chamada ECT, o tanto que o Brasil ama a ECT, que é uma das empresas mais queridas do nosso país, tá certo? E o tanto que é necessário a gente investir, sim, nos recursos humanos dos Correios, na qualificação, e não admitir que seja privatizado o lucro e socializado o prejuízo. Porque o que está acontecendo é exatamente isso. Privatiza o lucro, quer dizer, pega as agências, as coisas mais lucrativas dos Correios e dá de graça para o capital privado, e pega as coisas mais penosas, que é fazer a comunicação lá naquele rincão do rincão, que precisa ser pago, e socializa para o governo para forçar prejuízo, tá certo? Uma coisa deveria compensar a outra. Eu tenho lucro aqui para investir, para cobrir o prejuízo dali. Isso que seria o sistema correto que nós, o governo, deveríamos estar fazendo em qualquer circunstância. É a situação do setor elétrico. Não adianta pegar o prejuízo que se dá para atender nos rincões da Amazonas e querer comparar com o lucro que se dá para atender na cidade tipo São Paulo, tá certo? Que está tudo junto, uma coisa da outra. Então, quer dizer, precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Quero deixar claro aos servidores do Correios e Telégrafo do Brasil que tem o meu total apoio, estou junto, quero cumprimentar aqui o Edilson, cumprimentar aqui o Rivaldo, cumprimentar aqui o nosso nobre Anésio, o Jovan, todos aí que são da Associação de Classe Defensores dos Correios. Cumprimentar todos vocês que estão aqui. Meu gabinete está à disposição aqui no Senado Federal para colaborar naquilo que tiver ao nosso alcance, para que essa empresa importante continue fazendo o seu papel. Cumprimentar o Carlos Foster e dizer a ele que é um desafio importante para o Brasil. Foster, seu nome pode entrar na história como uma pessoa importante que ajuda a recuperar os Correios e não a enterrar os Correios. Para isso, eu tenho 3 perguntas que vou lê-las, senador Paulo Paim, para concluir a minha fala, tá? Tendo os Correios de Telégrafo aqui a convicção que pode contar com o nosso mandato. As questões sugeridas, principalmente para você, Foster, e para os representantes classistas, é o seguinte: os Correios possuem um papel inegável na comercialização de bens e serviços culturais. Muitas cidades do interior não receberiam livros e impressos se não fossem os Correios, com a sua rede de atendimento. O fechamento de agências, e nos preocupa fechar 500 agências, restrição da cobertura de serviços e demissão de funcionários, certamente impactará na educação e na cultura. E a educação e a cultura é a base de desenvolvimento de qualquer país. Por isso que nós não podemos concordar que se feche agências. Os jovens do interior terão acesso mais caro e mais restrito aos bens culturais, enquanto nas grandes cidades todos esses bens estão disponíveis mais facilmente. Tudo indica que o abismo entre a cultura disponível no interior e aquela das capitais tende a se aprofundar, maiormente com a informatização e os meios digitais. Fechar agências, em nosso entendimento, aumentará esse abismo, essas diferenças na acessibilidade. Pergunta-se: há algum estudo sobre o impacto cultural e educacional que o fechamento das agências e a demissão de servidores causará? Se há algum estudo, que nos descreva esse estudo. A empresa está consciente de que haverá vazios em que os serviços ficarão simplesmente indispensáveis, que é o serviço que é o Estado, gente. Eu sou um servidor público concursado. O Estado não é para dar lucro e nem para dar prejuízo. O Estado é para fazer o equilíbrio entre o privado, entre o público
e o Estado, entre aquilo que gerencia as relações governo-Estado, né? Então, o Estado não é de governo, o Estado fica, governo passa. Governo só é 4 anos. O Estado permanece a vida inteira. Então, nós temos que cuidar para que o Estado continue funcionando de forma adequada. Pergunta 2. O serviço de encomenda certamente representa um espaço empresarial considerável. E com o fechamento de estabelecimentos físicos e o aumento das vendas online, esse é o negócio do futuro. Concordam? Então, por que os Correios estão abandonando áreas de atuação tão promissoras? Uma empresa organizada com um quadro de funcionários competentes, preparado, estrutura montada, prática logística conhecida, não se sente capaz de encontrar lugar e lucratividade nesse novo mundo de possibilidades? Só o que os novos administradores têm a oferecer são cortes, restrições e enxugamento? Então, Foster, você é um homem da área comercial. Concluindo, meu querido presidente, você é um homem da área comercial. Então, essa área aí, que é o filão da questão comercial, que é essas entregas, nós precisamos inovar exatamente nessa área, entendeu? E concluindo, meu nobre senador presidente Paulo Paim, recentemente os Correios passaram a ser mais exigentes em questões tributárias e houve um aumento brutal nos custos. Até na remessa de livros, a empresa passou a ser exigida uma declaração de conteúdo, mesmo sabendo-se que encomendas dessa natureza pode ser aberta pelos Correios. Concedida a faculdade de abrir a encomenda, é razoável exigir, a pergunta que se faz, é razoável exigir que o remetente declare o que está lá dentro, em se tratando de livros? Eu creio que não é, porque eu tenho o direito de abrir. Haveria o interesse das grandes editoras e distribuidoras nessa nova exigência burocrática? Isso é uma pergunta ao nosso nobre Foster. É razoável supor que a empresa esteja tentando, de diversas formas, cobrar mais, piorar o serviço, dilatar prazos de entrega, aumentar a insatisfação dos usuários para depois privatizá-la, que foi dito aqui pela deputada anterior? Registra-se que há casos em que o custo de remessa é maior do que o custo do livro, que é remetido. Então, por favor, tira uma cópia dessas perguntas para passar para a mesa para mim, por favor. Então, para o senador Paulo Paim, essas perguntas são perguntas importantes. Nosso nobre Foster, se o senhor não tiver condição de responder todas, me encaminha depois para o meu gabinete algumas respostas escritas, também vocês, colegas da Defesa dos Trabalhadores. Na mesma linha, ele encaminha também para a comissão. Isso, para a nossa comissão, que é o mais importante. Mas pode ser para o teu gabinete de comissão. Então, quero dar uma salva de palmas ao senador. Ele quer só fazer um pequeno esclarecimento, porque ele vai responder em bloco no final, a todos. Senador, obrigado aí pela